O livro de Provérbios é um dos maiores manuais de sabedoria já escritos. E talvez o mais impressionante seja perceber que, mesmo tendo sido escrito há milhares de anos, ele continua descrevendo exatamente os erros, os comportamentos e os desafios que as pessoas enfrentam hoje. Enquanto muitos procuram prosperidade apenas em dinheiro, status ou reconhecimento, Provérbios mostra que a verdadeira prosperidade começa dentro da mente e do coração. Porque antes de alguém construir uma vida próspera por fora, precisa desenvolver sabedoria por dentro. E é exatamente aí que muita gente falha. Pessoas inteligentes financeiramente quebram emocionalmente. Pessoas talentosas destroem oportunidades por falta de controle emocional. Pessoas com potencial enorme vivem presas em ciclos ruins por decisões impulsivas. O livro de Provérbios ensina que prosperidade não é sorte. É consequência de princípios aplicados diariamente. E quando alguém aprende a extrair esses ensinamentos e colocá-los em prática, começa lentamente a transformar todas as áreas da vida, espiritual, emocional, financeira e até os relacionamentos. E se você curte esse tipo de vídeo, deixe seu like e sua inscrição para fortalecer o canal. Um dos primeiros ensinamentos que Provérbios apresenta é sobre a importância da sabedoria. Em vários momentos, o texto deixa claro que a sabedoria vale mais do que ouro, prata ou riquezas materiais. E isso muda completamente a maneira de enxergar a vida. Porque muitas pessoas passam anos tentando ganhar dinheiro, mas quase nunca investem em desenvolver discernimento. E sem discernimento, até grandes oportunidades podem se transformar em destruição. O livro de Provérbios mostra que a sabedoria ajuda a pessoa a tomar decisões melhores, evitar armadilhas, controlar impulsos e enxergar consequências antes que elas aconteçam. Hoje vemos muita gente vivendo no automático, tomando decisões emocionais, reagindo por impulso e colhendo problemas que poderiam ter sido evitados. Mas quem desenvolve sabedoria começa a perceber padrões, aprende a agir com calma e passa a construir uma vida mais sólida. A verdadeira prosperidade começa quando alguém aprende a pensar antes de agir. E se você deseja conhecer as escrituras com mais profundidade, te convido a conhecer o treinamento que nós do canal indicamos e que está com vagas abertas, o link está na descrição. Outro ensinamento extremamente poderoso de Provérbios é sobre disciplina. O livro fala constantemente sobre o preguiçoso e sobre aquele que trabalha com dedicação. E a diferença entre os dois é enorme. Enquanto um vive esperando mudanças sem agir, o outro constrói resultados diariamente através da constância. Hoje muitas pessoas querem prosperidade imediata, resultados rápidos e crescimento sem processo. Mas Provérbios ensina que a construção de uma vida próspera acontece pouco a pouco. Pequenas decisões repetidas diariamente moldam o futuro de alguém. O problema é que muita gente abandona projetos cedo demais, desiste nos primeiros obstáculos ou vive esperando motivação para começar. Mas disciplina não depende de motivação. Depende de compromisso. E talvez seja exatamente isso que separa muitas pessoas dos resultados que desejam. Porque enquanto alguns sonham, outros permanecem firmes trabalhando silenciosamente até colher os frutos no tempo certo. Provérbios também ensina algo fundamental para quem deseja prosperidade: o controle das palavras. Isso parece simples, mas tem um impacto gigantesco na vida de qualquer pessoa. O livro mostra que palavras podem construir ou destruir. Podem trazer paz ou gerar conflitos. Hoje muitas pessoas perdem oportunidades, destroem relacionamentos e criam problemas por não saberem controlar a língua. Falam no impulso, respondem com raiva, espalham negatividade e depois não entendem por que vivem cercadas de conflitos. Mas Provérbios ensina que quem controla as palavras demonstra maturidade e inteligência emocional. Pessoas sábias sabem o momento de falar e o momento de permanecer em silêncio. E isso vale para tudo na vida. Negócios, amizades, casamento, família e relacionamentos profissionais. Muitas vezes uma única palavra dita no momento errado pode destruir algo construído durante anos. Por isso o livro insiste tanto na importância da prudência e da comunicação sábia. Outro ensinamento poderoso está relacionado às companhias. Provérbios alerta diversas vezes sobre o perigo de andar com pessoas erradas. E isso continua extremamente atual. Porque o ambiente influencia diretamente os pensamentos, hábitos e decisões de alguém. Muitas pessoas desejam prosperidade, mas permanecem cercadas de negatividade, desânimo, vícios e pessoas sem direção. Com o tempo, isso afeta a mentalidade sem que elas percebam. Provérbios mostra que andar com pessoas sábias aumenta a sabedoria, enquanto mais companhias podem levar alguém à destruição lentamente.
E isso não significa viver julgando os outros, mas entender que toda convivência gera influência. Quem deseja crescer precisa aprender a proteger a própria mente. Precisa estar perto de pessoas que inspiram evolução, responsabilidade, fé e crescimento. Porque muitas vezes o ambiente certo acelera aquilo que sozinho levaria anos para acontecer. O livro de Provérbios também fala muito sobre humildade. E isso é extremamente importante porque muitas pessoas confundem prosperidade com arrogância. Acham que crescer significa se tornar superior aos outros. Mas Provérbios ensina exatamente o contrário. O orgulho precede a queda. Pessoas orgulhosas param de aprender, rejeitam conselhos e acreditam que já sabem tudo. E isso se torna extremamente perigoso. A humildade permite crescimento constante. Pessoas humildes reconhecem erros, aprendem com experiências e continuam evoluindo. Hoje vemos muita gente destruindo a própria vida por não aceitar correção, conselho ou direção. Mas quem aprende a desenvolver humildade consegue amadurecer emocionalmente e espiritualmente de maneira muito mais rápida. A verdadeira prosperidade não transforma alguém em uma pessoa arrogante. Ela fortalece o caráter e aumenta a responsabilidade. Existe ainda um ensinamento muito importante no livro de Provérbios sobre o valor da paciência e da perseverança. Muitas pessoas abandonam objetivos importantes porque não conseguem lidar com processos demorados. Querem respostas rápidas, crescimento imediato e resultados instantâneos. Mas Provérbios mostra que tudo aquilo que é construído com sabedoria exige tempo, constância e maturidade. A natureza funciona assim. Uma árvore forte não cresce em um único dia, e da mesma forma uma vida sólida também não é construída rapidamente. Quem aprende a perseverar desenvolve resistência emocional, aprende com os próprios erros e se torna mais preparado para lidar com desafios maiores no futuro. E talvez uma das maiores armadilhas da vida moderna seja fazer as pessoas acreditarem que o sucesso verdadeiro acontece da noite para o dia, quando na realidade as maiores conquistas normalmente são resultado de disciplina silenciosa durante muito tempo. Outro ensinamento profundo está relacionado ao autocontrole. Provérbios ensina que quem domina a si mesmo é mais forte do que quem conquista cidades. Isso mostra que a maior batalha do ser humano quase nunca acontece do lado de fora, mas dentro da própria mente. Muitas pessoas perdem oportunidades por impulsividade, emoções descontroladas e decisões tomadas no calor do momento. Mas quem aprende a controlar desejos, palavras e reações começa a construir uma vida muito mais equilibrada. O autocontrole protege relacionamentos, evita arrependimentos e fortalece a sabedoria. Porque pessoas emocionalmente descontroladas costumam destruir em minutos aquilo que levaram anos para construir. E talvez seja exatamente por isso que Provérbios insiste tanto na importância da prudência, da calma e da capacidade de pensar antes de agir.